Mais dois jogaços agitam a rodada com destaque para o Fla-Flu no Maracanã. Enquanto o Flamengo, ainda com chances de título, não conta com Gerson, Pulgar e De La Cruz, o Fluminense, na briga contra o rebaixamento, tem o desfalque certo do zagueiro Thiago Silva, além de Marcelo e Keno. Em partes opostas da tabela, Flamengo e Fluminense se encontram logo mais aqui no Maracanã, em um clássico marcado por desfalques. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente. Mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. A reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato, sairmos dos últimos 4 definitivamente. Então, fala nação, tudo bem? Trago mais um vídeo aqui pra vocês, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do jogo aberto. Renata Fã, Denilson, vamos comentar um pouco aí sobre esse jogo, esse Fla-Flu, esse clássico aí do Rio de Janeiro, né? Entre Flamengo e Fluminense. Vai falar sobre a escalação do Mengão, os desfalques. Qual o time que vai enfrentar esse Fluminense aí que vai, né, tentar vencer o Flamengo, né? Mas o Flamengo vai com força máxima disponível para vencer esses 3 pontos aí, conquistar esses 3 pontos e subir na tabela. Então, sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. E aí, Doidão? Venha pra cá, vamos falar de Fla-Flu, hein? Só isso pra quinta-feira. Primeiro clássico do comando técnico do Felipe Luiz. E Mano Menezes e seus comandados na corda bamba, com aquele medo danado de voltar pro Z4. E quem traz as novidades pra gente, diretamente do Maracanã, é o Thiago Carvalho. Thiago, aquele bom dia especial pra você. Que tempo gostosinho aí, Thiago. Renata, muito bom dia pra você, bom dia pro Denilson. O tempo tá gostoso, gente, tá um sol, 28 graus, mas assim, tá um sol quente, mas com um ventinho. Não tá naqueles piores dias de Rio de Janeiro. Vou contar pra vocês, logo mais promete um clássico aqui no Maracanã com muitos desfalques. E pelo que a gente viu do Denilson jogando bola aí nesse final de semana, Dedê, tem espaço pra você nesse jogo de logo mais aqui, hein? Se quiser pintar no Rio de Janeiro pra jogar, tem espaço. Agora eu vou contar um pouco pra vocês os spoilers desses desfalques pra logo mais. Do lado do Flamengo, a data FIFA pesou bastante. Foram 6 jogadores cedidos para jogar as eliminatórias em diversas seleções. 3 deles sequer vão ser relacionados para o clássico de logo mais contra o Fluminense. Então vamos lá. O De La Cruz não vai ser relacionado, assim como o Pulgar e o Gerson. Todos eles tiveram uma minutagem maior nas eliminatórias, então pelo desgaste físico vão ser preservados. A gente lembra que a prioridade do Flamengo nesse momento, é claro, é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo domingo aí em São Paulo. Agora, os outros atletas do Flamengo que também foram cedidos para seleções. O Varela teve uma luxação no ombro no primeiro jogo, defendendo o Uruguai. Ele vai ser reavaliado ainda hoje, mas provavelmente não vai ter condições de jogo, então o Wesley deve ser o titular na lateral direita. O Arrascaeta e o Plata devem começar no banco de reservas. Com essas mudanças, alguns jogadores vão ganhar oportunidade. O Léo Ortiz, por exemplo, deve ir ao meio de campo para reforçar ali a dupla de volantes com o Alan. Ele já jogou alguns jogos ali como volante, e aí, caso isso aconteça, o Fabrício Bruno volta ao time titular. No lugar do Plata, mais à frente, o Michael deve ganhar uma oportunidade ao lado do Bruno Henrique e também do Gabigol. Já no Fluminense, a data FIFA nem foi um grande problema. Isso porque o Facundo Bernal e o John Arias, os 2 jogadores cedidos pelo Fluminense para as seleções do Uruguai e da Colômbia, voltaram. Ontem já participaram ali à noite da concentração dos jogadores, já tiveram aquela resenha e hoje vão ser relacionados, devem começar no time titular. Por outro lado, a lesão do Thiago Silva, essa sim preocupa. O Thiago já desfalcou o Fluminense em 3 jogos aí, desde que levou a pancada no calcanhar. No jogo de ida contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, precisou de uma injeção no jogo de volta da Libertadores para atuar com dores ainda, não se recuperou, chegou a treinar no último sábado, as dores persistiram e ele está fora do clássico. A boa notícia é que o Inácio volta ao time titular e deve ficar com a vaga do Thiago. A gente vai ver tudo isso detalhado na reportagem que a gente preparou. Um clássico marcado por desfalques. Logo mais, quando entrarem em campo no Maracanã, Flamengo e Fluminense vão ter escalações abaixo da expectativa do torcedor. Do lado rubro-negro, o principal vilão foi a temida data FIFA. Com 6 atletas cedidos às seleções, Gerson, Pulgar e De La Cruz sequer vão ser relacionados para o Fla-Flu.
Arrascaeta, que atuou 45 minutos pelo Uruguai na terça, deve começar o jogo de hoje no banco de reservas. Mesma situação de Plata, que estava com a seleção do Equador. Varela vai ser reavaliado após ter sofrido uma luxação no ombro. Com as ausências, a tendência é que Alan, Alcaraz e Michael ganhem espaço. A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Esse será o primeiro clássico de Felipe Luiz como treinador profissional. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber, os outros resultados não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. No Fluminense, a preocupação nem foi a data FIFA. Facundo Bernal e John Arias, que disputaram as eliminatórias, já retornaram e estão relacionados para a partida de logo mais. O que vem tirando o sono de Mano Menezes é a lesão de Thiago Silva. Recuperar o zagueiro era uma das prioridades durante a pausa do campeonato. Thiago levou uma pancada no calcanhar no jogo de ida das quartas da Libertadores, contra o Atlético Mineiro há quase um mês. Desde então, desfalcou o time em 3 jogos. Além do capitão, Mano Menezes também não poderá contar com Marcelo e Keno suspensos, além de Kevin Serna com lesão muscular na coxa. A boa notícia é o retorno de Inácio, recuperado do problema no menisco. O provável Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa. Facundo Bernal, Martinelli e Ganso. Lima, John Arias e Cauã Elias. Com 30 pontos, o tricolor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato. Bom, faz 9 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, cariocas, claro, não é? E agora precisa do resultado, tem 30 pontos na tabela, tá ali na beirada do Z4, é o 16º colocado. Tem desfalques importantes, o Thiago Silva pela liderança, pela técnica, o Marcelo também pela experiência. Boa. E o Keno, que é um jogador de velocidade, um desafogo. Então, problemas para o Mano Menezes. Em contrapartida, no primeiro clássico do Felipe Luiz comandando o Flamengo, ele não vai contar, por exemplo, com o Pulgar, nem com o Gerson e ainda está sem De La Cruz. O Arrascaeta também, eu acho, né? O Arrascaeta é preservado, deve ser para o segundo tempo. Do... Mas pode ser que apareça. Na verdade, não há confirmação, né? Assim, Loirão, é o clássico, independentemente de quem joga, é aquele jogo diferente, né? Mais pra frente a gente deve falar, por exemplo, do Grenal, que independentemente do momento do Inter, que é melhor hoje, o clássico sempre é um jogo muito, muito diferente, mas a situação do Fluminense, ela é perigosa. Eu acho que se o Fluminense conseguir vencer essa partida contra o Flamengo, aproveitar que o Flamengo está sem essas ausências e pensando no final de semana, no jogo contra o Corinthians, é importante você tentar fazer uma partida equilibrada, tentar sufocar o Flamengo, lembrando que o Felipe Luiz, ele falou que quer um time muito intenso dentro de campo, fazendo aquela marcação alta, então de repente o Fluminense pode ter ali um contra-ataque, principalmente com o John Arias, que eu acho que é o jogador daí do meio de campo para frente, na escalação que a gente mostrou ali, pelo menos na prévia, acho que é o jogador mais importante. E o Flamengo, ele pode complicar muito a vida do rival e, ao mesmo tempo, ele tem a Copa do Brasil no radar. Então, ele não tem atenções só voltadas para esse clássico. Já o Fluminense é tudo ou nada. Jogaço, hein? Bom jogo, é. Agora, falando em jogo... Vamos falar de Fla-Flu. Pro Fluminense, principalmente, olha, é drama também, hein? É drama. Temos telas, é isso? Então, vamos lá. Objetivos diferentes. Flamengo e Fluminense em 28 jogos. No Brasileirão, o Flamengo é o 4º, tem 51 pontos. Ainda tem chance de ser campeão. Óbvio, é difícil. Tem que dar uma secada em quem está em cima e ganhar quase tudo até o final. Porque tem 60,7% de aproveitamento, 45 gols e 32 sofridos. Olha só, o Flamengo fez 45 gols, o Fluminense fez 22. Não é possível isso. O Fluminense é um dos piores, se não o pior ataque. 22 gols e sofreu 30. Não sofreu tanto em relação ao Flamengo. E só 30 pontos ganhos tem o Fluminense. 1 ponto a mais que Corinthians e Vitória, Eugênio.
A campanha do Fluminense é muito ruim, né? A gente sabe disso. Péssima. Tá lutando contra rebaixamento e chega para um jogo contra um adversário que tem jogo decisivo no domingo, mas que está olhando para o Campeonato Brasileiro também. Tem de olhar mesmo. Porque precisa se assegurar ali, né? Como um dos 4 primeiros, ou até, quem sabe, ainda brigar por título. Eu não descarto isso pensando no Flamengo. Mas olhando para o final de semana, eu acho que o Flamengo hoje poderia poupar alguns jogadores que vêm das seleções internacionais. Porque são jogadores que não vêm mostrando tanta força física e que precisam estar muito bem para o jogo, que vai ser um jogo muito exigente no domingo contra o Corinthians. Apesar do Flamengo ter uma vantagem pequena, e ele precisa se classificar para a final da Copa do Brasil. Então, e o Flamengo tem elenco hoje para girar. Um elenco que ficou treinando com o Felipe Luiz durante a data FIFA, pode ter alguns jogadores que se destacam ali sendo utilizados. Vamos esperar para ver qual vai ser a formação, mas o Flamengo é favorito, sem sombra de dúvida para esse momento. O Flamengo que ganhou muito fôlego com a chegada do seu novo treinador. Você pediu, então nós vamos com as escalações. Prováveis, tá vendo ali, né? Você está vendo ali o novo preparador físico do do Flamengo, o Diogo? Grande ritmista, grande tamborinista, o Diogo. Não, mas é preparador físico, a gente está falando mas agora. também. Ele dita o Ele ritmo. que Desfilou trabalha comigo em com... várias baterias de escola de samba. Ele é o responsável pelo ritmo do Flamengo. Incrível isso, né? Ele chegou à comissão técnica principal junto com o Felipe Luiz. Até a Mari Vamos Pereira com o entrou Flamengo nessa, primeiro? Há muitos anos. Provável Flamengo? Se até a Mari Pereira entrou nessa aí desses trocadilhos, me preocupei agora. A gente já tá aqui, né? Certo, já que A gente já tá aqui. Exato. Pronto. Então, já que não temos, eu ia falar outra coisa, chegou a escalação do Flamengo de Leandro tá lá na Júnior, frente. hoje com Wesley, Ayrton Lucas, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, ou Everton, Rossi no gol, Alain, Léo Ortiz, Alcaraz, Michael, Gabigol e Bruno Henrique. É o provável Flamengo para enfrentar o Fluminense, de Conca, de Rivelino, de Paulo César Caju e de tanta gente. E de Gabi. Gabi? Agora, né? do Ganhando Flamengo, oportunidade. Ah, tá. Flamengo. Fluminense e Atlético Goianiense são os piores ataques do brasileiro com 22 gols. Que fase, hein? O campeão da Libertadores tem o pior ataque do Brasileirão. Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa. O Thiago Silva não joga, hein? Ainda lesionado. Martinelli, Bernal, Marquinhos ou John Arias. Ganso, Lima e Cauã Elias. Começou arrebentando ali. Não, mas uma coisa aí, Abel. Diga. A dúvida do Ares em relação à seleção, porque ele estava com a seleção colombiana. Sim. Joga amarrado. Não dá pra pensar 2 vezes. Não. Não, mas peraí. Pode. E se ele tiver com risco de lesão? Não tem risco nenhum. O risco é de rebaixamento. Pode tirar ali Marquinhos e põe o Arias. Como Pelo assim? amor de Deus, o Mano Menezes não vai fazer isso. Mas isso o cara jogou, eu nem vi se ele jogou o jogo inteiro da Colômbia? 70 minutos. Saiu aos 30 Ótimo. minutos do segundo tempo. Perfeito, Já tá escalado. já tá pronto. Já Se tá, tivesse jogado assim? 98 minutos, estava escalado Já também. tá pronto, vai Fala pro mais jogo. tempo aí, vamos ver. Jogou quanto pode significar em relação ao que a gente falava aqui de zona de rebaixamento, tem muito lado emocional, o recado que você passa, o que você recebe de quem está lá embaixo. Ganhar o Fla-Flu é fundamental. Solte a voz Muito e fale. importante. Para o Fluminense é uma final de Copa do Mundo. Pode falar. Não, um jogo muito importante, pode ter um peso que mais à frente pode colocar o Flu em uma condição mais confortável um pouco no brasileiro. Mari Pereira, tem Fla-Flu hoje. Tem Fla-Flu hoje. Acho que o Fluminense com o Mano, ele conseguiu sentir o que é estar fora da zona de rebaixamento. Então, teve esse momento, já conseguiu... Parecia impossível, hein? Que parecia impossível, exatamente. Quando o Mano chega, parecia muito impossível, porque é uma mudança de rota completamente absurda, exatamente. A assimilação de jogo, o elenco que o Mano herda montado por Fernando Diniz, então ele teve que mexer ali, contou com, obviamente, jogadores muito experientes, e aí teve essa oscilação exatamente no momento que não podia acontecer. A gente estava falando do Fortaleza, o Fluminense entra nessa também. Oscilou quando não podia oscilar, volta para a zona de rebaixamento, sai de novo, vê os adversários ali também passando dificuldades e logo um Fla-Flu de cara para poder desempenhar e conseguir essa pontuação. E ele pega o Flamengo no momento de ascensão com o Felipe, né? Acho que de tudo, assim, Com animicamente. muitos desfalques, ainda assim, mas com ainda um bom assim, time, né? E tá com um treinador que vem da base. Então, mesmo que ele volte a colocar jogadores da base, como o Tite usou em alguns momentos, naquela partida contra o Grêmio, em que o Flamengo desempenhou bem, inclusive,
ele ainda assim está num momento melhor do que esteve. Então, para o Fluminense era muito mais interessante enfrentar o Flamengo de uns dias, umas semanas atrás. Agora, com o Felipe Luiz, as coisas mudaram um pouco. Gerson, Eric Pulgar e De La Cruz nem relacionados para o Fla-Flu, Prats. Muda todo o meio-campo, né? A gente Mesmo o Gerson falando que queria jogar, né? Gerson tem sido um jogador fundamental para o Flamengo no ano. É o melhor jogador do time na temporada. Veremos o Alan. O Alan já a gente falando do Felipe Luiz resgatando o Flamengo, o Alan é um resgate. O Alan até agora no ano, muito abaixo. Né? O Léo Ortiz e o Alan como volantes, que a gente viu ali na tela. O Alcaraz com outra chance para começar jogando. É um time forte que o Flamengo vai colocar em campo. Um time fortíssimo, que tem condições de ganhar do Fluminense. Não é nenhuma surpresa pensar que o Flamengo pode ganhar o jogo, não. Fluminense sem Thiago Silva, você sabe, você tem uma ideia do desempenho, dos resultados do Fluminense sem Thiago Silva? Você deve saber. Então você dê uma olhada para essa tela, amigo Rafael Prats. Péssimo com ele não também, é uma boa notícia para o torcedor do Fluminense. Com ele. Cara, sim. Claro que sim. Olha aí, Eugênio Leal. Fluminense em jogos sem o monstro Thiago Silva. Neste Brasileirão, desde a reestreia dele, 1 vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Aproveitamento 25%. 4 gols sofridos, média de 1 por jogo. Ali embaixo, com o Thiago Silva. 6 vitórias, não é isso? Isso, um empate e uma derrota. Um empate e uma derrota. 2 gols sofridos. 78,2% de aproveitamento. 79. Ele não melhora, não? Só 2 gols sofridos. Então tá bom. Mas calma. Mas que coisa, né? Que diferença faz um jogador? Ele não joga hoje. É tão lindo e é tão rico ver comentaristas como vocês, como todos que temos aqui nos canais ESPN, quando analisamos e falamos da tática, da estratégia, tarará, tudo isso importa e conta muito no futebol. Mas um jogador, você viu o mise-en-scène que fez o Prats, se não jogar o Arias, como muda? Se não joga o Thiago Silva? Claro, a qualidade técnica sempre decisiva, né? É isso aí, futebol tem tanta coisa, né? Ele se encontra numa situação difícil na tabela, porque ele não repôs ou demorou para repor a saída do esteio da sua defesa, que era o Nino. Esteio é bonito. O Fluminense ficou sem ninguém ali na defesa até a chegada do Thiago Silva. Aí o Thiago chegou, deu uma melhorada, machucou naquele jogo no Maracanã contra o Atlético na ida das quartas de final da Copa da Libertadores. E aí já não jogou na volta, a gente viu o que aconteceu, né? Sim. Foi? Porque cai de rendimento os companheiros. Não, ele jogou a volta. Jogou a volta, é verdade. Mas já jogou ali e está no 100%. Então, inclusive, ele disputou no alto aquela bola com o Deivinho ganhou na cabeçada dele. Verdade. Mas desde então está fora. E o time cai de produção. É impressionante. Um desfalque pesado, claro que é. Assim, a gente viu a defesa, os 2 zagueiros hoje, né? O Thiago Santos não tem feito jogos tão ruins, não. O Thiago Santos melhorou com o Mano. É muito abaixo, né? É, abaixo. Mas melhorou com o outro Thiago também. O outro Thiago, assim, acho que uma coisa dele... outra aí, né, Mari? E deve jogar o Ignácio. Porque o Antônio Carlos, que estava jogando muito mal. Não dá. Tem esse detalhe também. Os jogadores, claro, quem vai substituir o Thiago Silva não tem o nível dele. Mas coloca um zagueiro que tem um nível muito abaixo dele, aí faz mais diferença ainda. Então veremos hoje o Ignácio, que deve começar o Fla-Flu. Mas é um desfalque muito pesado para o Fluminense, o Thiago Silva. Muito pesado. Futebol é oportunidade, não é? Por que você está dizendo isso? A vida é oportunidade. Como é que é isso aí? O Fluminense está com uma zaga enfraquecida hoje. Tecnicamente. Já sei, você vai falar de Gabigol. Não é possível. Eugênio, você não falou sobre esse assunto aqui? É a oportunidade para o Gabigol voltar a marcar num grande jogo, num grande clássico. Mas o Gabigol, mesmo com zaga se forte... reencontrar com a alegria do gol. O Prats não está muito... Alegria para um, tristeza para outros. Como a alegria do gol? A alegria do gol para quem faz o gol, É o Fluminense Futebol Clube do outro lado, Eugênio. Sim, claro. Você está falando de um jeito aí, parece que ele vai enfrentar um monte de zagueiro, mais ou menos. Não, mas você vê uma diferença muito grande do Thiago Silva para os outros zagueiros. Claro que sim. Fluminense. Claro, o Fluminense perde muito. Essa alteração para o Fluminense é ruim. Você não está acreditando muito numa recuperação do Gabigol? Não é isso. Calma, vamos devagar, jogo a jogo. Não, mas não tem ninguém nervoso. Não, é que o Eugênio me parece um pouco ansioso, empolgado, além da conta. Vai devagar, Eugênio. Vai devagar, só fazendo, o jogo é complicado. Como diz você gosta de falar muito, né? Análise. Como diria o outro. Análise. O Pratos gosta de falar muito essa palavra no nosso grupo. Análise. Agora, em português, claro, sem o Thiago Silva, pode ficar boa notícia não tão complicado para o atacante, é isso. Aumenta as chances, facilita a vida do centroavante, não? Se tem o Thiago Silva ali para fazer gol, é difícil. É difícil. Ele é um monstro, como diz o apelido, né? Ele é um monstro na defesa. Então pode falar, se não tem um monstro...
de Gabigol hoje? Se fizer um, tá bom pra ele já. Depende de quanto Se for acabar um o gol jogo, né? decisivo, se for 1-0 o gol dele, ele já sai nos braços carregado pela torcida do Flamengo, do Maracanã. E vai como? De peito estufado pra Neoquímica. Aí, Abel, ele tá empolgado. Tô sentindo uma aura rubro-negra em você. Não é aura rubro-negra, não. Tô falando, tô fazendo análise. Tô aqui só Da observando. realidade. Lamento. O Gabigol precisa disso. Precisa desse grande momento. Precisa ganhar o jogo, recuperar Eugênio. autoestima. O Fluminense Fluminense tá também num desespero precisa. danado lá. Pode ser que o Não é Fluminense assim faça também, lá não. Caon, Elias, aproveite, faça o gol e tal. Mas na prática, a realidade de hoje é o Flamengo favorito. Como assim? Alguém discute isso? 50-50. Olha o que o Fluminense está jogando, Abel. O Fluminense caiu muito de produção Vai nos últimos jogos. ser a reserveira rubro-negra. Não, reserveira não. Não é reserveira. Tem Não? vários jogadores. Misto. Eu acho que ele Bruno deve poupar Henrique. alguns, mas tem muitos jogadores importantes que estão lá. Claro que tem. Estão lá e que Bons tem, jogadores. E né? que são, É na que a média, reserveira do melhores que Flamengo, o Fluminense. a reserveira do Flamengo, ela é muito boa. Ela não é boa. Ela é muito boa. É isso. Claro que sim. Mas não é reserveira 100%, não. Misto. É um Favorito? time muito forte. Claro que é favorito. Fla-Flu. Eu tô achando que você não Claro, conhece... no clássico, as diferenças diminuem, né? Os times se aproximam. O Fluminense tem um histórico recente de grandes atuações contra o Flamengo. Não, mas recente não, histórico. Não, estou colocando... Desde lá os anos 80. Agora, eu digo no momento recente que o Flamengo tem sido muito forte. Desde 2019 para cá, o Flamengo se potencializou, né? Com investimentos, com times... E mesmo em inferioridade técnica, o Fluminense tem tido grandes atuações contra o Flamengo. Mas eu vejo nesse momento o Fluminense Teve até muito... um baile numa final do Campeonato Carioca. Teve. Não teve? Foi. O Flamengo não viu a bola. Esse dia foi. E ainda não era, né? Era o Abel Braga, o técnico do Fluminense, né? Não era o Diniz. Diniz chega depois. Não, era o Diniz. O Diniz chegou depois. No primeiro título, o Abel. No primeiro. segundo, o Diniz. Depois, É isso aí. Nem lembro quanto foi esse. 4? 3? 4-1. O do Diniz, O do 4 a 1, Diniz foi né? no ano seguinte. o grande jogo do Marcelo na volta. Vocês estão falando do Diniz, eu estou lembrando do jogo do Abel, que foi no ano anterior. Assim, Paulo Henrique Ganso estava lá. Jogou muito bem. Jogou muito bem. Mas é isso, o Flamengo é favorito, apesar do Fluminense crescer e diminuir as distâncias, as diferenças técnicas nos clássicos. Eu acho que o Flamengo entra como favorito, sim, para o jogo de hoje. Você falou, como é o negócio que você falou lá, de influências? Zona de influência. Zona de Você influência. gostou, né, Abel? Gostou. Dá os parabéns, Gostou vai. sim, gostou. Parabéns, ele Tem a- conhece, a- Tá empolgado, Eugênio, hoje? Esse jogo terá zona de influência de data FIFA. Tô te aplaudindo. Bom, Prati, você é meu amigo. Tô te aplaudindo, com humildade. Pronto. Porque o Fluminense, assim como o Fortaleza, também tem eliminações aí, né? Tem. E aí, a zona de influência? Tá sentindo. Perceba que o Fluminense, depois que foi eliminado da Libertadores... O pensamento do mano de futebol, Mas quem tá perdido não escolhe caminho, o desespero às vezes te leva para uma outra situação. Tá perdido, não escolhe caminhos. Então, o que Bonito acontece isso. Eles estão demais hoje, esses dois, hein? Esses dois estão demais, hein, Mário? O que acontece aí é que no desespero, Abel, você tendo que pontuar, e você jogando em casa, você às vezes faz algumas coisas que não é que você não acredita, você sai um pouquinho de uma zona de conforto, alguma coisa que você está acostumado a fazer. O Fluminense vai ter de sair em algum momento hoje, talvez no Fla-Flu. Se o jogo se desenhar para o Fluminense ganhar, o empate já não é bom negócio. A gente tem de ver, claro, que o jogo tem muita circunstância, mas o Fluminense tem de pensar hoje que essa vitória é muito importante hoje à noite para o Fluminense. E eu estou lendo o seu pensamento, que esse jogo de hoje é um jogo para 3-2, 4-3. Um pouco menos. Não? Um pouco menos. O Fluminense vai ter que sair. O Flamengo não existe se não for um Flamengo ofensivo. Felipe Luiz já Felipe falou. Luiz falou sobre isso. Repete para mim, que eu estou anotando aqui. Eu gostei. Quem tá perdido não escolhe caminhos. Perdido não escolhe Isso. caminho. Eu guardei É aqui. fato, isso daí você pode levar para a sua vida, se você Então, quiser. por isso que eu estou anotando. Marque aí. Quem Me está impactou. perdido não escolhe caminho. Posso usar de vez em quando? Dê um exemplo. Eu posso citar a fonte, se você quiser. Me impactou. Não escolhe Flu contra o Cruzeiro. caminho. Escolheu o caminho, estava totalmente aberto o Tá jogo. anotado o time aqui. ficou exposto, mas ganhou. Ganhou num Coisa grande boa a passe de gente Ganso anota, pro Allianz. É isso. Para usar depois com o devido crédito. Não faço Como isso. diz Rafael Prates, eu vou não saltar tem aqui. esse tipo de vaidade. Como diz Rafael Prates, quem está perdido não escolhe Como caminho. diz o outro. Eugênio Leal deu um grande favoritismo ao Flamengo, Deu é isso? favoritismo. Flamengo Deu, favorito. deu sim. E você? Não, 50-50. 50-50, o eterno mureteiro. Mário Pereira, 60-40, Flamengo. 60-40 Flamengo. O momento é Flamengo. Mas o De La Cruz não vai jogar. Tudo bem. O Pedro só ano que vem. Mas eu acho que com o Felipe Luiz, todos os jogadores estão motivados. Depois da noite de ontem, Abel, uma pergunta para você. Vai. Diga lá. Aí eu gosto. Quem chega mais animado, Opa. confiante para o jogo de sábado? Sábado?
Galo e Vasco? É. Ah, você mudou o assunto? Não, mas Não, o Galo de ontem vamos não é o lá. Galo de sábado. Eu tenho início, meio e fim. O que isso tem a ver com o Flamengo? Quem chega Calma, entre Vasco e Atlético, quem chega mais confiante pro jogo de sábado? Tá, depois da noite de ontem. Tá, antes de te responder, eu vou te falar que a noite de ontem não tem nada a ver com o sábado. Não importa. É outra competição. Quem chega? Serão outros times. Agora, pelo que os times fizeram ontem, o Galo. O Galo, beleza. Muito mais que o Vasco. Então anote aí. Concorda? Hoje teremos grandes vitórias de Corinthians e Flamengo. E aí? E domingo vai bombar a Neoquímica Arena. Olha só. Os dois motivados, é isso que você quer dizer. Os dois vão chegar... Hoje, grandes vitórias de Corinthians e Flamengo. Espera um pouquinho. Corinthians... Fluminense e o Furacão foram avisados disso aí? Não, porque o jeito que você falou parece que é uma coisa que já tá certa. Não, o Corinthians vai ganhar, o Flamengo vai ganhar, o Fluminense sabe. O Clube Atlético Paranaense está sabendo? Não. Então, segura um pouquinho a onda, a gente está muito empolgado com o Gabriel, está muito empolgado com o Flamengo do Felipe Luiz. Calma. O que a gente faz aqui, Prati? Calma. O que a gente faz aqui? Análise. Análise, pronto. Tem uma mensagem na hashtag F360BR, porque a galera quer participar dessa resenha, viu, Mari? Sim. Então tem aí o Caetano Júnior, nome de artista. Mais uma vez o Prates pedindo calma, ele só sabe ir devagar. Por isso está tão devagar para casar? Que isso, Prates? Que isso? Hoje é 2-0 Mengão com gol de Gabriel e Alcaraz. Tá vendo? O Alcaraz que jogue logo antes de ser suspenso, né? Não, mas vai jogar. Pelo menos deve começar o jogo hoje. Pelo Você tá devagar para casar? Nada a ver uma coisa com outra. O que isso tem a ver? É coisa de assunto pessoal. Ó, o Alcaraz vai jogar da hoje. harmonização facial. Do que é? Você fez ou não fez? Quero falar o que falou do esporte em relação ao Alcaraz. O Alcaraz é uma novidade hoje. Não, ele falou sobre você. Não, falou sobre o Alcaraz. Não, ele falou que vai ter gol do Alcaraz. O gol essa alteração de meio campo, o Alcaraz é um bom jogador. Sim. O Alcaraz me parece que em um primeiro momento o Tite ainda não encaixou no Flamengo, mas então, é bom jogador. Mas eu acho que está nessa procura ainda, Eugênio. Porque no primeiro momento até o Tite chegou a usá-lo como um camisa 8, né, nos primeiros jogos. E o Felipe Luiz dá a impressão que vai tentar usá-lo mais adiantado mesmo. E ele teve tempo de treino com o Felipe Luiz, né? Então, isso pode ser fazer realmente com que a gente veja hoje uma outra atuação do Alcaraz. Sem dúvida. Pintou ali um parênteses com o Matheus Gonçalves, não foi, na frente? Foi, no lugar do Michael. O Michael. Você acredita? Ou vocês acreditam? Eu acho que pode acontecer. Também acho. Tem entrado acho que bem o Matheus que entra Gonçalves. bem, exatamente. Acho que pode acontecer. Enfim, tá o Michel voltando a responder de lesão, no time né? principal, como se esperava na base. Ele chegou a jogar ou ele já estava no profissional? Ou jogou com o Felipe Luiz no time de baixo? Então, até outro dia eu cometi um equívoco aqui, um espectador me corrigiu, porque ele já faz parte do elenco principal do Flamengo, inclusive esteve emprestado ano passado ao Bragantino, para o time principal. Foi, voltou. Sim, voltou ao Flamengo. Jogou o Carioca. Naquela final do Intercontinental Mundial, né? Sub-20, em que o Felipe Luiz era técnico do Sub-20 do Flamengo, ele foi puxado para jogar aquela partida. Jogou aquela partida, depois retornou ao grupo principal. Então foi aquele jogo. Para jogar aquela partida deve ter feito alguns treinos. Felipe Luiz conhece o Flamengo e obviamente que conhece o jogador. Lembrando que na terça-feira, relembrando, tem Atlético Mineiro e River Plate, transmissão ESPN. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Aí a Sport Center aí comentou um pouquinho junto com o Jogo Aberto sobre o Flamengo e também falou sobre a escalação aí, né? E a escalação do Flamengo vai ser da seguinte forma, galera. Com o Felipe Luiz aí no comando, né? Fez algumas mudanças, né? Poupando aí jogadores como Gerson, De La Cruz e Pulgar. E o time do Flamengo está da seguinte forma. No gol, Rossi, zagueiro, né? Léo Pereira e Fabrício Bruno, né? Laterais, Wesley e Alexandre. Ali na volância, né? Vai ter uma mudança ali, né? Vai ser Léo Ortiz e Alan, né? Eu preferia, no lugar de Alan, Everton Araújo, né? Seria bem melhor, né? Mas vai que Felipe Luiz conseguiu melhorar o futebol, recuperar o futebol de Alan, né? Que jogou muito no Atlético Mineiro. Então vamos ver aí como vai ser esse estilo com Felipe Luiz. Agora fazendo o meio ali, né? Alcaraz, né? Junto com Léo Ortiz e Alan. Pontas, né? Atacantes ali, Bruno Henrique, né? E Michael. E lá na frente, Gabigol, né? Então esse é o time do Flamengo para enfrentar o Fluminense, né? Na zaga ali, na reserva vai ter Matheus Gonçalves, Lohan, e entre outros jogadores que podem entrar, né, no decorrer do tempo, como Plata, né? Então são jogadores que vão estar disponíveis junto com o Arrascaeta também, que pode entrar no segundo tempo. Então o Flamengo está com um time bem compacto para vencer esse Fluminense. E também poupar alguns jogadores para um jogo tão importante que vai ser no domingo contra o Corinthians. Um jogo que o Flamengo precisa vencer. É um jogo muito complicado, né?
que vai ser lá na casa deles, no Corinthians. Mas é isso, vamos focar agora contra o Fluminense, que é um jogo que o Flamengo precisa vencer, visando também subir ali na tabela, né? Visto que o Fortaleza empatou ontem. Então, se o Flamengo vencer esse jogo e vencer o jogo que tá faltando, já passa o Fortaleza. Aí já passa um time aí na tabela, né? E foca agora em passar o Palmeiras e depois passar o Botafogo. Dê sua opinião pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o vídeo e sempre notificado aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.